Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Ávila, da Revolusolar aqui. Hoje a gente vai abrir esse módulo da revolução da energia solar falando das oportunidades e dos desafios que essa revolução solar tem no Brasil. Primeiro, na verdade, eu queria conceituar o que é a revolução da energia solar. Quando a gente fala da revolução da energia solar, aqui nesse curso, a gente está falando da geração distribuída de energia solar. Algumas pessoas chamam da geração própria de energia solar, essa descentralizada nos telhados, nas fachadas, nos prédios, enfim. Então é disso que a gente está falando. E quando a gente fala de geração distribuída, a gente está falando basicamente de energia solar, porque 99,9% dos sistemas de geração distribuída no Brasil são da fonte solar fotovoltaica, porque ela é a que tem melhor adaptabilidade nos telhados das casas, ela que consegue diminuir a escala de geração com uma plaquinha ou duas plaquinhas, sem perder muito da eficiência de geração, diferente das outras fontes. Então é isso que a gente está falando aqui, tá? A geração distribuída de energia solar. E enquanto os preços da energia convencional têm aumentado muito, você deve estar sentindo nos últimos anos, no Rio, por exemplo, a conta de luz residencial aumentou mais que 150% na última década. E no mesmo período, os custos dos equipamentos de energia solar caíram 90%. Então, uma energia cada vez mais cara e outra energia cada vez mais barata. Nesse período da última década, que os custos caíram 90%, a gente viu um crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica no Brasil, especialmente nos últimos anos da geração distribuída. Então, a gente tem esses dados que mostram que agora, em 2023, por exemplo, já foram mais de 155 bilhões com B, de investimentos em energia solar no Brasil. Está batendo 1 milhão de empregos gerados pela energia solar no Brasil, também nessa última década. E a gente se pergunta e reflete, né? Desses mais de 150 bilhões de investimentos em energia solar no Brasil, quanto disso que ficou em comunidades de baixa renda? Quantos por cento da população que se beneficiaram disso? A gente tem pesquisas que mostram que, na verdade, quem tem acessado a geração distribuída de energia solar é quem é de alta renda. Então, quando a gente fala de revolução solar, a gente está falando de uma ampliação dos benefícios da energia solar para os 99% da população brasileira que não é de alta renda, que não tem esse capital inicial para investir. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de revolução solar. Que a ideia de instalar energia solar para comunidades de baixa renda, é claro que é importante, mas aqui a gente está falando de uma outra visão. A gente costuma falar da geração distribuída de energia solar para e pelas, no caso, as comunidades de baixa renda. Então, para que uma fatia maior desse bolo de 155 bilhões de investimento, para que uma fatia maior disso fique com a comunidade. Então, a gente está falando não só dela ser beneficiária, mas dela ser protagonista nesse processo. E aí, para isso, é preciso desenhar modelos e arranjos específicos e difundir informação, comunicar e difundir conhecimento, como a gente está fazendo aqui nesse curso. Então, quer dizer, a gente está falando de uma revolução que não é só técnica e tecnológica, ela é política também, ela é econômica, ela é social, ela é cultural. Então, a gente está falando de também mudar as lógicas de produção desse setor, as lógicas de relação econômica e produção, para que essa parcela da população vulnerabilizada possa atuar, o que não tem ainda acontecido no Brasil, mas a gente vai chegar lá. E por que uma revolução da energia solar é tão importante no Brasil agora, nesse momento, nessa década? Para além da questão climática, que aí a inserção da energia solar é muito importante para a gente descarbonizar a geração de energia, tem questões sociais e econômicas que fazem com que seja urgente esse tipo de revolução da energia solar. A gente vive desde a última década no Brasil, uma crise social e econômica muito forte. A gente tem milhões de pessoas ainda vivendo com insegurança alimentar, com fome, uma taxa de desemprego muito alta, como a gente viu, questão de emprego no Brasil, da energia solar é muito importante, mas também no mundo. Os dados da Agência Internacional de Energias Renováveis mostram que a energia solar fotovoltaica é a que mais gera emprego entre todas as fontes de energia renovável, ano após ano, e de forma isolada. Então é disso que a gente está falando, é urgente essa revolução solar, entendendo que a energia solar é um meio para catalisar outras alavancas de oportunidades e desenvolvimento da população brasileira. Porque, como a gente falou, quem tem a geração distribuída é alta renda. E quem mais precisa da geração distribuída? Vamos ver alguns dados para entender quem mais precisa.
Por exemplo, tem esse aqui do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, que mostra que ainda tem mais de 1 milhão de pessoas na Amazônia sem acesso à eletricidade. São essas as pessoas que mais precisam e, tendo acesso à eletricidade, podem fazer atividades de educação, de saúde, produtivas, econômicas, que vão impulsionar essas pessoas, essas comunidades e a região amazônica e, na verdade, o Brasil como um todo. E tem essa pesquisa também no Instituto Polis que mostra que os territórios em situação de vulnerabilidade, favelas, por exemplo, têm um fornecimento de energia muito pior em comparação às outras áreas da cidade. E é pior ainda mais dentro desses territórios para as famílias em situação de maior vulnerabilidade. Então são essas pessoas que precisam mais urgentemente dessa revolução da energia solar. E uma outra perspectiva que mostra por que é urgente agora a revolução da energia solar para a população de baixa renda no Brasil é essa pesquisa do IPEC, que mostra que 46% dos brasileiros gasta mais do que a metade do seu orçamento familiar com despesas energéticas, luz e gás. 46% dos brasileiros gastam mais que a metade. E todo estudo de pobreza energética mostra que o limite da acessibilidade de um orçamento familiar alocado com despesas energéticas, alguns estudos mostram de 6%, outros mostram 10% do orçamento familiar com despesas energéticas. 46% dos brasileiros gastam mais do que a metade do seu orçamento familiar e precisam desse alívio nas despesas do mês a mês para gastar com outras coisas, saúde, educação, lazer, enfim. E para fechar esse bloco de por que é urgente agora, queria trazer a ideia de que isso não é só bom para esses beneficiários que vão economizar na conta de luz, vão ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem um efeito de transbordamento, que nem a gente chama na economia, para a sociedade e para a economia brasileira como um todo. Se você tem a população de baixa renda podendo gastar mais com outras coisas, eles não poupam esses recursos na maioria das vezes. Quem poupa são os ricos. A baixa renda normalmente tende a gastar tudo que economiza ou que ganha. Isso faz com que se tenha um efeito multiplicador na economia. Então, quer dizer, essa revolução solar não é benéfica só para essas pessoas. É benéfica para a sociedade e para a economia brasileira como um todo, que vai crescer e se desenvolver mais do que um outro cenário que essa revolução solar esteja direcionada só para a população de alta renda. Tá, agora que a gente já entendeu o porquê que essa revolução solar é importante, vamos dar uma olhada como que ela tem sido feita. Eu vou começar com alguns casos no mundo, depois eu venho para o Brasil. Tem um caso que é muito interessante, que começou na década de 90, em Bangladesh, pelo professor Muhammad Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz de 2006. Um economista e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Olha que coisa. Ele criou o conceito de microcrédito, que é um crédito em pequena escala direcionado para a população de baixa renda, e negócios sociais, que é a ideia de negócios que vendem, mas não tem como objetivo maximizar lucro. Mas tem esses mecanismos para ter sustentabilidade, mas tem como objetivo maximizar o impacto social ou ambiental. Ele criou lá o Grameen Bank, que era um banco dos pobres. E nessa empreitada ele criou também o Grameen Shakti. Shakti quer dizer luz, que leva luz para a população de baixa renda, especialmente rural, em Bangladesh. Então era um modelo de energia solar, de pequeno porte, em que as pessoas pagavam mensalmente um valor que era sempre menor do que eles estavam economizando na conta de luz ou que eles gastariam com outro combustível de energia, que abastecia televisão, um ventilador, carregador de celular, lâmpadas, e ele focava em mulheres, lideranças da comunidade. Mais de 90% das clientes e das revendedoras eram mulheres, e ele alcançou taxas de adimplência, ou seja, de pagamento, muito mais altas do que outros negócios de energia conseguiam alcançar com clientes de alta renda. Passava de 90% também o índice de adimplência que eles tiveram lá. E esse caso de Bangladesh já levou essa solução para mais de 500 mil de pessoas e é um caso de negócio social para a Revolução Solar. Tem um outro caso também na Ásia, da China, que é um caso mais de envolvimento do governo, que é o Solar Energy Poverty Alleviation Program, que o governo da China promoveu, justamente focado nos condados com maior pobreza, com muito fomento, a partir da energia solar, muito fomento à agricultura familiar local, como alavanca para oportunidades econômicas para essas famílias e fomentando muito a indústria local também de fabricação desses equipamentos, o que gera um efeito econômico muito grande. Tá, agora vamos voltar para o Brasil. Como é que isso tem sido feito no Brasil?
Primeiro que, ligando esse caso da China, a gente ainda não tem um fomento no Brasil pela indústria local de fabricação dos equipamentos de energia solar. Os módulos ou as placas, o inversor, isso faz com que a gente deixe de gerar muitos empregos no Brasil e deixe de fomentar a indústria nacional. Então, isso é uma questão que a gente ainda precisa melhorar no Brasil. Mas vamos para a implementação da energia solar, da geração distribuída social de energia solar no Brasil. Primeiro eu vou falar, não vou citar os casos, mas tem alguns casos na última década no Brasil que são maus exemplos, que tiveram alguns erros e acabaram tendo seus projetos fracassados ao longo do tempo. Por justamente não dar um enfoque necessário para a capacitação da comunidade local, por não entender e implementar a importância da operação e manutenção das usinas. Então, são geralmente projetos que têm ali um período de 2, 3 anos para implementar as placas, os equipamentos, mas não criaram as condições de perpetuidade, de continuidade daquilo ao longo do tempo. E a gente sabe que a vida útil dos sistemas, das placas de energia solar é de pelo menos 30 anos. Então, a comunidade precisa ter as condições para manter aquilo rodando. Isso ainda não tem sido feito em escala no Brasil. A gente tem alguns projetos piloto que têm demonstrado a viabilidade disso com a importância da capacitação local, como a gente tem feito na Revolução Solar, o Instituto Polis e vários outros que a gente vai apresentar. E esses casos todos que têm sido replicados pelo Brasil afora, então quer dizer, começando essa revolução solar no Brasil, a gente está se juntando e todos eles partiram a partir de algumas experiências piloto. Uma delas foi a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que a Revolução Solar criou em 2020 para 2021, que é a cooperativa Persília e Lúcio de energias renováveis da Babilônia e Chapéu Mangueira, que são 2 favelas no Rio de Janeiro, onde a Revolução Solar começou a atuar. E agora a gente tem atuado aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil. E agora a gente chegou no momento também de consolidar esse conhecimento todo esse passo a passo, de como fazer a manutenção, de como se conectar, fazer esses projetos numa cartilha, um guia prático de implementação disso que a gente tem chamado da geração distribuída de interesse social. Então, vocês podem ver mais detalhes lá na cartilha também. E para você que está querendo agora participar e se envolver e fazer essa revolução solar acontecer, é importante que a gente mantenha muito pé no chão e entenda que desafios a gente vai enfrentar e está enfrentando nesse processo. Primeiro tem que entender que a energia solar está conectada à rede. Essa rede é conectada pela distribuidora de energia. E nem sempre ela quer que isso aconteça. Às vezes isso pode prejudicar o negócio dela. Então, isso tem acontecido muito no Brasil. Algumas barreiras que elas impõem para a conexão da geração distribuída. Isso é um grande desafio que a gente está vivendo e vai continuar a viver. Um outro desafio que a gente enfrenta é relacionado à governança energética. O que quer dizer isso? Tradicionalmente, a energia, como a gente sabe, é baseada no modelo centralizado de geração. Ficou a competência da União, do governo federal, regular isso tudo. E cada vez mais, como a gente está vendo, a energia é mais descentralizada. Então, essa construção de uma governança descentralizada, em que as prefeituras, por exemplo, têm um papel importante, ainda não encontra respaldo na forma como é organizada a governança do setor de energia. Ainda nesse campo das políticas públicas e regulação, um grande desafio também é que a gente tenha um olhar integrado para a energia, entendendo, como a gente falou, que ela é um meio e não um fim. Então, são necessárias políticas transversais nos mais diversos setores, promovendo esse modelo de geração distribuída de energia. Isso é um grande desafio para que ele não fique só na pasta de energia. Tá? E a gente está falando de um tema que é bastante complexo, né? Então, é fundamental para que o consumidor final vire protagonista e participe dessa revolução solar, que a gente simplifique as informações e os conhecimentos para democratizar efetivamente, para trazer a população para participar desse processo. E acabando os desafios, e a gente vai entrar nas oportunidades, financiamento é um grande desafio. A gente está falando de um modelo completamente novo. Então, no momento que a gente está experimentando essas soluções, o financiamento vai ter que vir de fontes que a gente chama de recursos não reembolsáveis, às vezes para inovação ou para projetos sociais, que vão experimentar e depois vão dar escala a isso com outros tipos de financiamentos, que são dívidas, empréstimos, mais pacientes, mais lentos, que incorporam as questões sociais e ambientais, mas que ainda não tem muito desenvolvido esse mundo no Brasil, e a gente precisa de financiamento para ampliar
essa revolução solar, né? Mas para a gente não ficar lá para baixo, tem muitas oportunidades que fazem com que essa revolução solar não seja só um sonho, seja super possível de acontecer no Brasil aqui, agora e nos próximos anos. As tecnologias novas permitem, por exemplo, que uma das barreiras que existe da energia solar, que ela não gera à noite, seja resolvida através das baterias. Então é uma tecnologia que está evoluindo muito e ficando cada vez mais barata. Isso é muito importante para o desenvolvimento da energia solar. Outro campo de tecnologias que estão se desenvolvendo e ajudam muito na evolução desse setor são tecnologias digitais como um todo, que ajudam a gerenciar a energia, a fazer operação e manutenção, a fazer a relação com a distribuidora, com o financiamento, enfim. Então essas novas tecnologias vão com certeza impulsionar a revolução solar no Brasil. E aí, já que a gente começou a falar de financiamento e empresas, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com as empresas nesse campo socioambiental. A gente tem visto cada vez mais ficar forte isso que é chamado da agenda ESG, quer dizer, ambiental, social e governança. E vem de environmental, em inglês ambiental. Ou seja, as empresas estão cada vez mais preocupadas, e os financiadores, investidores dessas empresas, preocupadas com as questões sociais e ambientais. Isso faz com que os investidores dessas empresas incorporem cada vez mais as perspectivas ambiental, social e de governança como critérios de investimento, ou seja, elas estão preocupadas com projetos que olham a fundo para essas questões de sustentabilidade como um todo, para financiar, para direcionar os seus recursos. E aí, trazendo esse contexto agora para o Brasil, dentro do setor energético, a gente falou das distribuidoras de energia. E a gente tem uma oportunidade ímpar agora, nesse ano. De 30 em 30 anos, basicamente, se fazem as concessões do serviço de distribuição de energia no Brasil. E agora, nesses anos, 2023, 2024, 2025, a maioria das distribuidoras de energia no Brasil estão tendo seus contratos revistos. E nessa nova fase do setor elétrico brasileiro, nos próximos 30 anos, está sendo discutida a inclusão do que se chama de contrapartidas sociais, ou seja, investimentos obrigatórios que as distribuidoras vão ter que fazer em eficiência energética, em energia solar para baixa renda, especificamente. Ou seja, vai ter um grande montante de recursos direcionados para projetos de revolução solar, né? E ainda nesse campo de investimento, financiamento e recursos, a gente falou do setor privado, agora vamos falar de setor público. Tem muito dinheiro também no setor público sendo direcionado para esse tipo de projeto. E a gente tem que relembrar uma coisa que eu falei. Energia é um meio e não um fim. Então, não necessariamente o recurso vai estar nas pastas de energia, mas energia é necessária para a educação, para a saúde, para a agricultura. A gente, por exemplo, está vendo agora o lançamento de um programa de agricultura familiar com energia solar, para impulsionar a produtividade desses negócios. Dentro do campo de habitação social, por exemplo, a Revolução Solar, junto com o Instituto Polis e outras instituições, brigaram e agora estamos conseguindo que a energia solar seja incluída no programa Minha Casa Minha Vida, com mais de 2 milhões de novas unidades habitacionais nos próximos anos, com energia solar. E a gente pode ir para o campo, por exemplo, da urbanização de favelas. A gente tem um novo PAC agora, o Programa de Aceleração de Crescimento, PAC Verde, que vai incluir energia solar e a gente tem que brigar para que inclua de um jeito sustentável. Mas também escolas estaduais, municipais, universidades, postos de saúde precisam de energia acessível, ininterrupta, de qualidade e sustentável, e recursos estão sendo canalizados para isso. Para isso é importante que a gente entenda que essa é uma pauta transversal, não é uma pauta de uma pasta específica. E a gente tem que brigar para que essa seja, inclusive, a visão também dos governos que a gente tem no Brasil. Então, acho que essa aula a gente conseguiu passar um pouco do porquê que a Revolução Solar é importante, como ela pode ser feita e como é que a gente pode olhar para os próximos passos disso. Então, bom curso, pessoal!